E eu quero compartilhar com vocês, nessa manhã, aquilo que o Espírito Santo ministrou no meu coração antes de eu entrar para essa reunião. Pegue a sua Bíblia, por favor, e abra no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 49, versículo de número 22. Gênesis capítulo 49, versículo de número 22. O livro sagrado diz: José é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Amém? Curve a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, Pai querido, em o nome de Jesus, eu te peço nesta manhã que o Senhor nos esclareça a Tua palavra, ilumine os olhos do nosso entendimento, abra a nossa mente e o coração, para que possamos compreender a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero falar com vocês sobre, o tema da minha mensagem é: produza frutos onde você foi plantado. Produza frutos onde você foi plantado. Onde Deus lhe plantar, procure ser o melhor, não para querer aparecer para as pessoas, mas para Deus aparecer através da sua vida. Porque no seu êxito, Deus será exaltado. Na sua vitória, Deus será glorificado. Eu tenho que procurar fazer com que cada vitória que eu obtenha, Deus seja louvado nela. Em todas as vitórias, nunca o homem pode ou deve ser glorificado. Em cada vitória, em cada sucesso, em cada bênção, quem tem que ser exaltado, quem tem que ser glorificado é o nosso Deus. Amém? Então, onde Deus plantou você, procure produzir frutos. Procure ser uma bênção naquele lugar onde Deus lhe plantou. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nada, absolutamente nada acontece por acaso. Nós acreditamos que Deus está no controle de todas as coisas. Ele é soberano sobre o céu, sobre a terra, sobre tudo Ele é soberano. Então todas as coisas cooperam para o nosso bem. As situações, muitas vezes, as circunstâncias mudam na nossa vida. Nós, muitas vezes, passamos por um período de paz, mas também passamos por um período, muitas vezes, de turbulência na vida. Quem já viajou de avião sabe disso. Tem momento que o avião está indo tranquilo, mas aí o piloto do avião disse: olha, afivele seus cintos, permaneçam calmos que nós vamos passar ou estamos passando por um período de turbulência. Às vezes na vida é assim. Mas nós temos que entender que mesmo no momento de turbulência da vida, nós temos que continuar produzindo os frutos para Deus. Eu repito, na sua vitória, não é você que é exaltado, é Deus que é exaltado. Quando você recebe uma bênção de cura, quando Deus te coloca numa posição de destaque, quando Deus te exalta, é para Ele ser exaltado e não você. É para Ele ser glorificado na sua vitória. É para Ele ser glorificado no seu sucesso. Então não queira ter sucesso para se engrandecer, queira ter sucesso para Deus ser engrandecido através do seu sucesso. Não queira ser próspero para se engrandecer, mas queira ser próspero para Deus ser engrandecido na sua prosperidade.
Nós temos que entender isso. E a Bíblia diz aqui que José, ele era um ramo frutífero. Onde Deus plantou José, José produziu frutos. E eu quero citar aqui hoje, pelo menos 4 lugares onde José foi plantado e ele produziu frutos. Em circunstâncias diferentes, mas em todas elas, ele produziu frutos para Deus. E quero que você traga esse ensinamento hoje para a sua vida. Que você possa segurar, abraçar, reter dentro do seu coração cada palavra em o nome de Jesus. O primeiro lugar onde José foi frutífero, onde Deus o plantou, foi na casa do seu pai. Na casa do seu pai, José foi frutífero. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 a seguir. Gênesis, capítulo de número 37. Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 a seguir. Está escrito assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Vamos dar uma paradinha aqui. A Bíblia diz que dentre todos os irmãos, todos os filhos de Jacó, podemos dizer assim, José se destacava pela responsabilidade que ele tinha, mesmo, segundo a Bíblia, com 17 anos de idade. Era novo, mas ele já tinha uma posição de liderança, mesmo na casa dos seus pais. E Jacó amava José, tinha um carinho especial por José por 2 motivos, porque ele era o filho da sua velhice, e também porque Jacó via em José uma certa liderança, uma certa sabedoria divina, algo em especial. E a Bíblia diz que já com 17 anos, o José apacentava as ovelhas junto com seus irmãos. Ele já assumia uma responsabilidade aos 17 anos de idade. Há pessoas que estão há tanto tempo dentro da igreja e ainda não assumiram uma responsabilidade. Não assumiram uma responsabilidade com Deus, não assumiram uma responsabilidade com a família, não assumiram uma responsabilidade de procurar fazer as coisas certas, corretas, porque nós, como cristãos, estando na casa do Pai, como José estava na casa do seu pai, nós precisamos assumir a responsabilidade de fazer o que é certo, de fazer o que é correto. Eu não posso tomar, por exemplo, o exemplo de quem faz errado. Eu tenho que tomar, por exemplo, o que a Bíblia ensina. E José tinha isso. E o interessante, que a Bíblia diz aqui, no versículo 2, estas são as gerações de José, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Olha o que diz a Bíblia. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Ah, José então fazia fofoca dos irmãos para o pai? Não. Sabe o que o Jacó fazia, José? Você vai e vigia os seus irmãos. Veja o que os seus irmãos estão aprontando.
José era o mais responsável, mesmo com 17 anos de idade. E o pai, por que ele não disse isso para o irmão mais velho? Geralmente se diz para o irmão mais velho, não é verdade? Geralmente é o irmão mais velho que é incumbido ou encarregado de cuidar dos outros, de dar conselhos. Mas ali era José, o mais novo, com 17 anos. Por isso que a Bíblia diz que José trazia a má fama dos irmãos para o pai, não é? Se você olhar, em outra tradução, fala que José, ele trazia as notícias do que os seus irmãos faziam de errado, para que o pai corrigisse os irmãos. Para que o pai corrigisse os seus irmãos das coisas erradas que eles praticavam, que eles faziam. Não era que José, no ditado popular aí, é o X9, nada disso. José era aquele que estava responsável em trazer as notícias dos seus irmãos a Jacó, seu pai. Ele tinha essa responsabilidade. E geralmente, você dá essa responsabilidade para o irmão mais velho, só que com José era diferente. José era o irmão era mais novo. Tinha 17 anos de idade, mas o pai via nele já essa responsabilidade de cuidar, porque ele estava indiretamente cuidando dos seus irmãos quando levava as notícias para o pai. E o pai, então, corrigiu os seus irmãos. Isso, inclusive, trouxe até um desconforto na relação dos irmãos de José com ele, José. Trouxe um desconforto nessa relação. Mas o José estava sendo ali, espiritualmente, alguém responsável que cuidava dos seus irmãos. Veja o que a Bíblia diz aqui, no finalzinho do versículo 2. E José trazia má fama deles ao seu pai. José trazia as notícias. Ó pai, está acontecendo isso aqui, o senhor precisa falar com o fulano de tal, com o Bertrando, que ele não está bem, ele está mentindo, ele está enganando, ele não está trabalhando direito. E aí o José vinha e trazia as notícias. Então José se tornou frutífero na casa do pai. Na casa do seu pai ele foi útil. Ele foi uma pessoa que produziu frutos e começou jovem, aos seus 17 anos de idade. Eu quero dizer que não tem idade para você começar a assumir responsabilidade com Deus. Não existe idade. Basta que você tenha consciência de que Deus tem um plano na sua vida e você comece a assumir essa responsabilidade na sua vida. Não importa onde Deus tenha te plantado, se Deus te plantou ali, no lugar onde você nasceu, na família onde você nasceu, procure produzir frutos lá na casa do seu pai. Seja mais responsável com Deus e com as pessoas da sua família. Seja de Deus. Amém? Segundo lugar, onde José foi plantado e produziu fruto. O José foi plantado na casa de Potifar. E lá ele produziu frutos também. Gênesis, capítulo 39, versículo 1 a seguir. Gênesis, capítulo 39, do versículo 1 a seguir. Está escrito assim: E José foi levado do Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcios, comprou da mão dos ismaelitas que tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha,
o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo, e deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. Amém? José começou a ter um conflito com os irmãos, e uma certa vez o pai disse para ele assim: vai ver como é que estão os seus irmãos, traz notícias dos seus irmãos. E o José foi. E encontrou-se com um certo homem, o homem disse: olha, os seus irmãos estão em tal lugar. E eles foram, e ele foi. Só que enquanto os irmãos avistaram José vindo bem de longe, eles tramaram jogar José na cova. E assim eles fizeram, jogaram José na cova, e um dos seus irmãos, Judá, disse: não é bom que nós o deixemos aqui, que ele vai morrer, que ele é sangue inocente, é do nosso sangue. Então eles resolveram entrar em consenso: vamos vender José para os ismaelitas. Ali estavam passando a caravana dos ismaelitas, e os seus irmãos venderam para os ismaelitas. E ele foi parar na casa de Potifar. E na casa de Potifar, a Bíblia diz, e Potifar olha para José e vê que Deus era com ele, A Bíblia diz que Deus prosperava Potifar porque Deus era com José. Que Potifar se tornou próspero porque Deus era com José. Veja que José, mesmo numa condição humanamente desfavorável, na casa de Potifar, o José também produz o quê? Produz frutos. Ele foi plantado ali por um determinado tempo, e naquele tempo que ele foi plantado ali, a Bíblia diz que ele produziu frutos. Ele produziu frutos. A Bíblia chega a mencionar, versículo 2, e o Senhor estava com José, e foi varão o quê? Próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, entregou na sua mão tudo que tinha. José, até então, para Potifar, era apenas um desconhecido. Como é que você pega tudo que você tem e põe na mão de um desconhecido? Mas aqui existe algo importante. Mesmo ele não conhecendo José profundamente, ele viu que o Senhor era com José. Onde você estiver, meu querido, produza frutos, porque as pessoas vão olhar para você e vão ver que Deus é com você. É por isso que, às vezes, a pessoa chega para trabalhar numa empresa. Está lá o cidadão, 10, 20 anos de empresa. O cidadão chega lá, um servo de Deus. O patrão olha e vê algo nele que não viu naquele que está trabalhando lá há 10, 20 anos. E pega, sobe de cargo, põe numa posição de destaque na empresa. Mas por quê? Porque Deus é com aquela pessoa. E em muitos casos, a empresa prospera porque Deus é com aqueles servos que são comprometidos com Ele, que estão ali trabalhando naquela empresa. E foi o que aconteceu com o José. Mesmo Potifar não conhecendo profundamente, colocou tudo em suas mãos. Irmão, eu quero dizer para você que se você for uma pessoa que tiver consciência de que deve produzir frutos, onde Ele te colocar, Deus vai colocar responsabilidades grandes em suas mãos. Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar. E isso vai ser confusão na cabeça dos ímpios. Porque os ímpios vão olhar e não vão entender. Olha, esse camarada chegou agora. E por que ele já está sendo colocado nesse lugar, numa posição de destaque? A resposta está na ponta da língua. Porque Deus era com José.
E se Deus for com você, não importa o tempo que você for colocado naquele lugar, se você tiver a consciência, aqui eu vou produzir frutos, Deus vai te levantar numa posição de destaque. Deus vai te honrar em nome de Jesus. Pode crer nisso. Deus foi fiel com José. E Deus é fiel com aqueles que assumem a responsabilidade de produzir frutos onde eles são colocados. E olha, José foi colocado numa outra posição também. Depois disso, a esposa de Potifar se engraça com ele. E ela diz: deita-te comigo. Ela tenta de todas as formas iludir o José. E José disse: não, o meu senhor colocou tudo que ele tem nas minhas mãos, como é que eu poderia traí-lo? Ele não sabe nem o que está sobre as minhas mãos, eu não posso fazer isso com ele. Ele me deu tudo que está nas mãos dele, mas ele me vedou você, porque você é a esposa dele. Eu não posso fazer isso. E um dia José está cuidando da casa do seu senhor, ela vem e ela o agarra, tentando forçar uma situação, e José sai correndo, deixa a capa na mão dela e sai correndo. E quando Potifar chega, e ela inventa uma história de que ela inverte as coisas, dizendo: olha, o teu servo José tentou me seduzir. Sabe o que acontece? José vai parar na prisão. Num lugar onde ele não desejava estar. Eu pergunto para você: você deseja estar na prisão? Ninguém deseja. Ninguém deseja. E José também não desejava estar naquela condição, naquele lugar. Às vezes nós não desejamos estar em determinados lugares, mas Deus nos coloca ali para que produzamos frutos. E esse foi o terceiro lugar onde José produziu frutos. O terceiro lugar foi na prisão. Lá José produziu frutos. Meu querido, minha querida, José tinha todos os motivos para dizer assim: por que Deus permitiu que eu fosse lançado nessa prisão? Eu que procurei ser fiel a Deus, procurei fazer tudo conforme Ele me ensinou, de forma correta, e agora eu, com tudo isso, devido a um falso que uma mulher levanta contra mim, eu vou parar na prisão, eu vou parar nessa masmorra, eu fui parar aqui nessa condição. Não, José não ficou dizendo isso para Deus. Ele simplesmente procurou ser o melhor naquele lugar onde ele estava. Às vezes você não está no emprego que você gostaria de estar, mas não é por isso que lá você tem que ser um estorvo para alguém, uma pedra de tropeço para o seu patrão. Não, mesmo você não estando no emprego que você gostaria, ou na posição que você gostaria, seja uma bênção e produza frutos ali, porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Muitos talvez ficassem desanimados, muitos talvez ficassem desacreditados. Não acredito mais em Deus, porque se Deus existe mesmo, se Deus existisse mesmo, Ele não deixaria que eu fosse chegar a esse ponto de ser lançado na prisão por causa de um falso, por causa de uma calúnia, por causa de uma mulher pecadora que inventou uma história contra mim que eu não merecia, eu não fiz isso, eu sou inocente. Por que é que Deus permitiu que mesmo José sendo inocente, ele fosse lançado naquela cadeia, naquela prisão? Porque Deus precisava de José ali, gente. Deus tinha um plano com José. Olha o que diz Gênesis capítulo 40. Gênesis capítulo 40, do versículo 1 em diante. Gênesis capítulo 40, versículo 1. E aconteceu, depois dessas coisas, que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito.
Indignou-se Faraó e foi contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro Mor e contra o padeiro Mor. E entregou-os à prisão, na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. Veja o versículo 4, preste bem atenção. E o capitão da guarda pô-los a cargo de José, para que os servisse e estiveram muitos dias na prisão. Então, o copeiro Mor e o padeiro pecaram, o Faraó os mandou à prisão, e o chefe lá da prisão diz: ô José, você vai ser o líder deles aqui dentro da prisão. Você vai ser colocado aqui dentro, vai tomar conta deles. Olha que coisa. Ele está na prisão. Ele poderia ter dito assim: eu quero saber de cuidar de preso. Às vezes Deus nos coloca para cuidar dos presos, irmãos. Que às vezes não entende. Às vezes Deus nos coloca para cuidar do que são os presos nas drogas, os presos na prostituição, no engano do pecado. E como é que nós guardamos, para que nós cuidamos dele? Em oração, convidando-os para vir ao culto, sendo bênção na vida deles. Deus tinha um plano com José ali. Ele não ficou murmurando, ele entendeu que ele precisava produzir frutos mesmo ali na prisão, mesmo na cadeia, mesmo tendo chegado àquele lugar sem merecer, porque ele nada fizera para estar ali. Ele foi levado àquele lugar por causa de uma calúnia, por causa de uma fofoca, por causa da maldade de uma mulher. Irmão, um dos nossos maiores problemas é nos fazermos ou vivermos como vítimas na vida. Você pode prestar atenção que isso está enraizado na história do nosso país. Há muitas pessoas que colocam dentro do coração em relação a outras nações e se sentem inferiores. Por que muitas vezes nós imitamos o que acontece lá nos Estados Unidos? Eu não acho errado. Imitar tudo também não. Às vezes nós trazemos coisas boas para cá, que eles têm lá, mas trazemos coisas erradas também. E a gente, por que a gente faz isso? Porque isso está embutido no nosso subconsciente, numa falsa crença que nos limita ao ponto de acreditar que nós somos inferiores. E aí nos fazemos de vítima, achamos que eles são melhores do que nós, e isso está errado. Isso está errado. Não importa o lugar onde você nasceu, não importa o seu grau de escolaridade, não importa que região do país, você é o que Deus diz que você é e pronto. Deus te olha com os olhos dele, com os olhos da fé, da forma e da maneira que ele criou você. Ele não olha como você muitas vezes se vê. E aí o que acontece? Nós vivemos como vítimas. Porque, na verdade, deixa eu dizer uma coisa para você. Se eu pegar um por um aqui e pedir para cada um contar a sua história, desde quando nasceu até o dia de hoje, você vai contar muitas marcas que a vida fez em você. Você vai ter muita coisa para contar. Talvez você foi traído, humilhado, abandonado pelos seus melhores amigos. No momento que você precisou, alguém te abandonou. Todo mundo tem marcas. Todo mundo tem marcas na vida. Eu tenho as minhas marcas. As marcas que a vida trouxe, as decepções, as adversidades. Todo mundo tem. Não existe uma pessoa aqui que não tem essas marcas na vida. Você nunca se decepcionou com alguém
Você nunca foi traído, nunca foi humilhado, nunca passou por uma situação que você não imaginava passar? Todos nós temos essas marcas no decorrer da nossa história. Mas nós não, por que eu estou dizendo isso? Porque nós não podemos olhar para o nosso passado e para essas marcas e ficar nos fazendo de vítimas, achar que somos vítimas dos fatos, das coisas que aconteceram no nosso passado. Nada disso. Eu tenho que olhar para frente, eu tenho que crer que Deus tem um propósito na minha vida. Eu tenho que ser, em nome do Senhor Jesus, um rompedor, que venha romper os limites pela fé. Eu não posso aceitar ser fracassado, viver como vítima. José tinha tudo, aparentemente, para viver como vítima na prisão. Eu pergunto a todos vocês nessa manhã, ele mereceu estar lá? Não. Quantas coisas acontecem com você que você não mereceu? Quantas coisas aconteceram que você não mereceu? Não é verdade? Sim ou não? Quanta coisa você passou até o dia de hoje? Sim ou não? Muita coisa. Mas sabe o que as pessoas fazem? Elas usam os fatos, as coisas que aconteceram na sua vida, para viver como vítima. E muitos até gostam que os outros olhem para eles como vítimas. Ah, coitadinha, ela sofreu tanto na vida. Coitadinha, ela sofre tanto. Coitadinho, José. A mulher mentiu, você foi parar na cadeia, José. Não, para com isso. Enquanto você viver como vítima, você nunca vai chegar em nenhum lugar. Passa por cima disso. Às vezes a gente tem que, engolir, levantar a cabeça e seguir adiante. Porque senão a gente não chega onde Deus quer que cheguemos. Porque há muitas pessoas que estão atrasadas na vida. Na idade, você está, é a sua idade. Mas no que diz respeito ao tempo de Deus, muitos estão atrasados. Sabe por quê? Porque estão apegados ao passado, de coisas que fizeram para você. E você está ligado naquilo, tão ligado naquilo que você se tornou vítima. E você fica ali naquela lembrança, preso no passado, e a sua vida parou. E a sua vida parou, e você não conseguiu ir adiante. Eu quero dizer para você que a vida continua, irmão. A vida continua. Nós não podemos ficar usando as marcas do passado para paralisar nossa vida no presente e impossibilitar-nos de ter um futuro abençoado. Eu não posso. Você tem que decidir, ou você vai ser vítima, ou você vai ser mais que vencedor, que é o que a Bíblia diz sobre você. Ou você vai ser vítima, ou você vai produzir frutos independentemente de onde você foi plantado, de onde você está. E José aparentemente tinha tudo para se fazer de vítima. Deixa eu contar a minha história. Chegou aí, copeiro, vem cá, ô padeiro do rei, vem cá. Sabe por que eu estou aqui? Eu estou aqui, porque a esposa do Potifar se engraçou comigo. Eu não quis deitar com ela, ela inventou conversa de mim. E aí, ela disse que eu é que tentei seduzi-la. E por isso eu estou aqui na prisão. Vem cá que eu vou te contar. Olha só, tem gente que vive assim a vida toda, irmãos. E o pior que você... Olha, eu já ganhei muitos inimigos. Inclusive alguns estão aí no meio aqui. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque muitas vezes a pessoa vem com histórias parecidas
e a gente dá uma bronca na pessoa para ela despertar e não ficar vivendo daquelas situações do passado. A pessoa não gosta. Ela diz assim, ele não quer nem me ouvir. Ele não quer nem saber da minha história. Eu não quero mesmo, meu irmão. Eu quero saber daqui para frente. Perdoa e segue em frente, porque senão você vai morrer na fé. Segue em frente, irmão. E às vezes a gente fala isso para a pessoa, ela quer continuar sendo vítima a vida toda. Tem gente que passa a vida toda contando das marcas do passado para os outros. Passa a vida toda se fazendo de vítima. Eu preciso decidir se eu vou ser vítima ou se eu serei mais do que vencedor em Cristo Jesus. Vencedor ou vítima? Vencedor ou vítima? Vencedor ou vítima? Vencedor. É o que você tem que decidir. Eu vou ser vencedor. Onde Deus me plantou, eu vou produzir frutos. Eu vou produzir. Eu tenho que decidir. A vida é uma vida de tantas marcas. Eu tenho muitas. Mas eu entendi isso. Que eu tenho que seguir. Que eu tenho que olhar para frente. E todo mundo tem uma história. Você não é único. Não é verdade? Você não é o único que tem uma história. De tantas coisas que você já passou. De tantas calúnias que levantaram contra você. Você não é único. O que você não pode é ficar agarrado nisso. Porque isso vai servir como se fosse uma bola de ferro amarrada no seu pé. Você vai tentar andar e não vai conseguir. Porque aquilo está preso em você. Está te impedindo de seguir em frente. Coloque no seu coração. Eu vou produzir frutos onde Deus me plantou. Onde Deus me plantou, eu vou produzir frutos. Eu perdi meu carro, não estou nem ligando. Porque o que Deus vai me dar é muito melhor do que o que eu perdi. Eu perdi minha casa, me enganaram, mas Deus é fiel. E eu vou vencer essa batalha em nome de Jesus. E Deus vai ser glorificado na minha vida. Eu não tenho que ficar chorando, eu perdi. Eu tenho que olhar para frente, eu vou seguir em frente em nome de Jesus. Eu sei que é duro, irmão. Eu sei que é duro ser enganado, duro ser traído. Não é fácil. Mas eu tenho que seguir. Eu tenho que seguir. Tenho que olhar para frente. Vou ficar lamentando até quando? José estava na prisão e lá ele deu fruto. Quarto lugar onde José produziu frutos. Agora José produz fruto no palácio do rei. Da prisão ele produz frutos. Por quê? Porque ele consegue lá, ele interpreta o sonho do padeiro e do copeiro. E quando o faraó tem sonhos, e ninguém consegue interpretar, quem eles chamam? José. José interpreta o sonho de Faraó. Faraó olha e vê Deus na vida de José e traz José para o palácio. Meu irmão, se você se levantar, parar de ficar agindo, vivendo como vítima, Deus vai tirar dessa posição, vai pôr você no palácio. Deus vai te pôr no palácio. Pode ter certeza. E lá no palácio José produz frutos também. Gênesis capítulo 41, versículo 38. Gênesis 41, 38. Capítulo 41, versículo 38, a Bíblia diz assim: E disse Faraó aos seus servos: Acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus, aleluia. Depois disse Faraó a José: Pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há
tão inteligente e sábio como tu. Olha só o que ele diz agora. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. E disse mais Faraó a José: vês aqui que te tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José. E o fez vestir de vestes de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Aleluia. Meu querido, mas José não ficou estagnado, não. Ele foi para o palácio, porque Faraó viu que Deus estava com ele, que era um homem muito sábio. E todo o tempo que José esteve ali no palácio do rei, o José foi bênção para aquela nação do Egito. Ele tornou-se governador do Egito. E enquanto ele foi governador do Egito, aquela nação prosperou. E veja só, enquanto José estava no Egito, houve uma grande fome, tanto é que Faraó teve o sonho interpretado por José. Ele viu 7 vacas magras, 7 espigas também tenras, bem miúdas, bem sem frutos. E ele disse assim: olha, as espigas boas, as vacas gordas são 7 anos de prosperidade. As vacas magras, as espigas tenras, são 7 anos de fome. Nós vamos fazer assim. Durante os 7 anos de fartura, nós vamos guardar alimento para ter alimento nos 7 anos de escassez. E assim, houve fome em todas as nações. E a Bíblia diz que devido àquela fome, os irmãos de José foram buscar alimento onde? No Egito. Quem era o governador? José. José se apresenta a eles e não se dá a conhecer. E vê que agora estava ali a grande oportunidade de se vingar. Agora eu mato todos eles mendeiros como escravo. Não seja vingativo na vida. José se apresenta para eles e eles ficam boquiabertos ao saber que José estava o quê? Vivo. Porque até então eles pensavam que José já tinha morrido. E José disse assim para eles: olha, vocês não precisam ter medo. O mal que vocês fizeram para mim, Deus tornou em bênçãos, em bem. E Deus me colocou nessa condição para conservar muita gente com vida, inclusive vocês. Através de José, a vida de sua família foi poupada. José produziu frutos no palácio. Quando Deus te pôr no palácio, não seja soberbo, achando que você é melhor que os outros. Entenda que Deus te colocou ali para ser bênção na vida dos outros. Deus não te colocou no palácio para você achar que é melhor do que os outros, para você se vingar dos seus irmãos. Deus te pôs no palácio para você ser bênção para os seus irmãos. E às vezes a pessoa acha: agora vai ver. Olha lá, pisou em mim a vida toda, agora eles vão ver. Não, não seja assim. Deus te colocou numa posição de destaque, é para você ser bênção na vida das pessoas. Seja bênção na casa do pai, seja bênção na casa de Potifar, seja bênção na prisão, mas também seja bênção no palácio. Produza frutos na casa do pai, produza frutos na casa de Potifar, produza frutos na prisão, mas produza frutos quando você estiver no palácio também. Não use da sua posição para tentar humilhar e destruir as pessoas, para tentar acabar com as pessoas, para tentar se vingar das pessoas, para tentar mostrar que agora você está melhor do que ela. Nada disso.
Cada um constrói a sua história pela semente que planta. Cada um constrói. Escreva essa frase para você nunca esquecer. Cada um constrói a sua história pela semente que planta. Porque nós escolhemos a semente que plantamos, mas não podemos escolher a colheita que nós teremos. Então cada um constrói a sua história pela semente que planta. Você é hoje o que você no passado plantou. Você é hoje fruto do que você plantou lá atrás. A sua história está ligada às sementes que você plantou no passado. A sua vida hoje é fruto que você plantou no passado. Produza fruto, mesmo estando num palácio. Qual o tema da nossa mensagem de hoje? Produza frutos onde você foi plantado. Seja frutífero na casa do Pai, na casa de Potifar, na prisão ou no palácio. Agora, preste bem atenção. Você pode estar dizendo assim: como eu posso produzir frutos onde Deus me plantou? Aí que está o segredo. Vamos voltar lá para Gênesis 49, 22, e aí eu vou encerrar. Gênesis 49, 22. A Bíblia está falando aqui sobre José. A Bíblia diz assim: José é um ramo frutífero, está vendo? Um ramo frutífero junto à fonte. Vamos dar uma paradinha aqui. Você quer produzir frutos, permaneça junto à fonte. Na casa do pai, na casa de Potifar, na prisão ou no palácio, permaneça junto à fonte. Veja que a Bíblia fala que José era um ramo frutífero e não um ramo seco. Mas era um ramo frutífero porque estava junto à fonte. Quem é esta fonte? Deus, o Senhor Jesus. Ele diz: quem tem sede, que venha a mim e beba da água da vida. João 7, 37. Jesus é a fonte. Não importa onde eu estiver, onde eu esteja, eu tenho que permanecer junto à fonte. Porque se eu permanecer junto à fonte, que é Jesus, eu vou ser também um ramo frutífero no lugar onde Deus me plantou, no lugar onde Deus me colocou, na posição que Ele me colocou. Que Deus possa dizer a seu respeito também: o João, o Pedro, o Ricardo, a Maria, o José, a Joana, é um ramo frutífero. Ramo junto à fonte, que é Jesus Cristo. Com tudo que José passou, ele nunca saiu da fonte. José foi vendido como escravo para os ismaelitas, que foi parar na casa de Potifar, mas não saiu da fonte. Foi colocado na casa de Potifar, mas continuou junto à fonte. Foi levado para a prisão, mas continuou junto à fonte. Foi levado para o palácio, mas continuou junto à fonte. Por isso é que ele produziu fruto onde ele esteve plantado. Porque ele não saiu de junto da fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, mas nunca saia de junto dessa fonte, que é Jesus. A Bíblia diz aqui, voltando: José é um ramo frutífero junto à fonte. Ele diz agora: seus ramos correm sobre o muro. Olha que interessante. E os seus ramos correm sobre muro. Muro representa obstáculo, barreira. Quando você compra um terreno, a maioria das vezes você
não quer que as pessoas entrem ou tenham acesso, você põe uma cerca, você levanta o quê? Muros. Muro representa o quê? Proteção. Obstáculo. A Bíblia diz que José era um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos correm sobre o muro. Irmão, veja que na vida, muros vão se colocar à nossa frente. Mas se nós estivermos junto à fonte, os nossos ramos vão exceder os muros. Vão ultrapassar os obstáculos, as adversidades. Primeiro veio o muro da injustiça dos irmãos. Depois veio o muro da injustiça, da calúnia e difamação da mulher de Faraó. Ele foi parar onde? Na prisão. Mas os ramos dele excederam todos esses muros que se colocaram diante dele. Muros são barreiras, muros são adversidades, muros são problemas que surgem na nossa caminhada cristã. É por isso que José produzia fruto onde ele estava plantado. Porque estava junto à fonte e os seus ramos excediam os muros. Ou seja, ele superava os obstáculos. Ele superava. Produza fruto onde você foi plantado. Uma vez, uma senhora disse assim: ora, para eu mudar de trabalho, porque lá, o pessoal lá é tudo da macumba. Às vezes a pessoa não está entendendo que Deus plantou ela ali para ser bênção, para ser um ramo frutífero, para produzir frutos. Não está entendendo isso. E aí, o que acontece? Por ela não entender, ela deixou de cumprir o plano de Deus para ela naquele lugar. Teve um tempo que José ficou ali, na casa do pai. Outro tempo na casa de Potifar. Outro tempo na prisão. Mas o maior tempo da sua vida foi aonde? Foi no palácio. Foi no palácio. Vai ter um tempo que Deus vai permitir certas coisas na sua vida para provar a sua fidelidade a Ele. Permaneça fiel que você vai chegar no palácio. Mas chegando no palácio, deixa Deus ser glorificado na sua vitória. Seja bênção para os outros. Amém?